mas eu não vou ficar jogando confete nos pais. Então, desculpa aí, pais, mas se você veio aqui, se Deus te trouxe aqui, então eu não vou ter medo de falar aquilo que a gente estudou durante essa semana e que vai passar para vocês hoje. Eu quero fazer isso aqui não como quem joga pedras, porque é a primeira que vai cair na minha cabeça, né? Eu sou pai também. Mas eu quero fazer isso com muito temor a Deus, na esperança de que cada um de vocês, pais, não só os pais, mães e cada um de nós, se volte para Deus e tenha a oportunidade de retomar uma caminhada de vida a partir do conhecimento da vontade de Deus, do plano de Deus. Então, meu desejo é esse, que isso te acorde, te faça repensar a vida. As dificuldades, os problemas da família, se a gente, a grosso modo, dividir, a gente divide em dois tipos. Aquelas dificuldades, aqueles problemas exteriores, que vêm de fora, e aquelas dificuldades ou problemas internos, aquilo que vem do relacionamento dentro da família. O que a gente entende como problemas ou dificuldades externas. Aquela questão de que perdeu a casa, que está desempregado, veio uma doença sobre a família, ou algum outro problema de fora, de pessoas que trazem dificuldades para dentro da casa. Isso eu diria que seriam dificuldades externas. Essas dificuldades externas normalmente provocam a união da família, não a divisão da família. Os problemas que vêm de fora normalmente juntam mais a família para lutarem juntos e superarem os problemas, as dificuldades. Agora, as dificuldades internas, essas são mais complicadas. Os problemas de relacionamento, abuso, negligência, ofensa, falta de perdão, amargura, essas coisas dividem o lar, dividem a casa. Então, pai, especialmente pai, eu estou dizendo aos pais por quê? Porque Deus nos chama como os líderes do lar. O que é que troca o... Ok. Então, sabe o que é, gente? Às vezes eu olho para lá quando dá um problema, aí eles ficam me dando bronca. Quando você fica olhando para ele, todo mundo olha para a gente. Às vezes eu não olhei, não deu certo também, tá vendo? Vou continuar olhando agora. Ok. Então, voltando aqui. Se as dificuldades externas tendem a juntar mais a família, a fazê-los ficar mais juntos para enfrentar os problemas que vêm de fora, já as dificuldades internas tendem a separar a família, a criar problemas no relacionamento da casa, e isso afasta as pessoas umas das outras. E é muito mais difícil lidar com os problemas internos, porque vai requerer de nós um coração mais humilde, vai requerer de nós o reconhecimento das nossas falhas, vai requerer de nós uma atitude de quem busca o outro, busca outros até atrás de ajuda, e não a ideia de que eu faço, eu resolvo, deixa comigo, né? Porque quando a gente pensa assim, a gente está dizendo assim não só para a pessoa que está lá fora, mas a gente está dizendo assim para Deus também. Quando a gente não aceita o conselho de Deus, seja ele diretamente da palavra de Deus, ou seja ele de outra pessoa que Deus usar, a gente está dizendo para Deus: Deus, eu não preciso,
do Senhor. Eu consigo sozinho. E se há uma ofensa a Deus grave, em toda a Escritura, é essa. Quando a gente diz para Deus, eu não preciso do Senhor. Na família, como em qualquer outra área da vida, tem uma lei que se aplica, uma lei geral, bíblica, que se aplica, e eu quero usá-la hoje, a partir de uma história do rei Davi. Até tirei muito do que eu vou falar desse livro aqui, que está na biblioteca, você pode depois pegar e ler com detalhes. O versículo está em Gálatas, capítulo 6. Abre lá a sua Bíblia. Gálatas, capítulo 6. Versículos 7 e 8. Gálatas 6, versos 7 e 8. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Senhor, abençoa-nos, dirige-nos no estudo da Tua Palavra. Que mais uma vez, Senhor, ela fale alto ao nosso coração, ela confronte a nossa vida, ela nos mostre a direção e ela nos traga o consolo e o poder do Senhor, que nos fortalece para vivermos essas verdades, Senhor. Ensina-nos, Deus, como precisamos da intervenção do Senhor aqui agora, Senhor. É Tua palavra, é Tua vontade, e é só no Teu poder que nós podemos proclamá-la, Senhor. Então, tem misericórdia de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Gálatas é uma lei geral que serve quase que para qualquer área da vida. Aquilo que o homem semear, aquilo que eu plantar, eu vou colher. Quem semeia coisas boas vai colher coisas boas. Quem semeia coisas ruins vai colher coisas ruins. Quando você xinga o seu filho, você está plantando. Quando você o elogia, você está plantando. Quando você o corrige da maneira certa, você está plantando. Quando você o corrige da maneira errada, você está plantando. E o que a gente plantar, o texto diz, a gente vai colher. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai colher. Não tem como fugir dessa lei estabelecida por Deus na Bíblia. Agora, às vezes, somos tentados a plantar certas coisas que nos dão um certo prazer, um certo alívio. Então, às vezes plantamos certas palavras. Eu não aguentei mais, eu tinha que falar aquilo. Falou a maior besteira do mundo, aliviou assim a sua tensão, agora eu estou bem. Tá, você está bem, mas você deixou mais 1, 2, 3, não sei quantos aí mal. Só por um alívio de tensão ou por um prazer momentâneo, você plantou algo que vai prejudicar a vida de outras pessoas. Pior, pessoas que você ama. Muitas vezes fazemos isso sem pensar em consequências para um prazer pessoal. Então, deixamos o cuidado da casa, da esposa, dos filhos, porque a gente quer se satisfazer em alguma coisa. Então, não quero, não vou, eu quero fazer isso. Às vezes coisas bobas, né? Como
assistir o nosso programa favorito, ou a música. E não há erro nenhum em você assistir o seu programa favorito, escutar a sua música que você gosta. Mas quando você abre mão de alguém que você ama, que precisa da sua atenção, do seu cuidado, por causa de um prazer pessoal, você está plantando. E você vai colher. E quando fazemos isso ainda em relação a algo mais sério, como um relacionamento extraconjugal, quando começamos a nos encantar com a outra pessoa fora do nosso casamento, também estamos plantando. E sabe, gente, deixa eu dizer uma coisa, uma verdade bíblica também. O sofrimento da colheita, nesses casos, anula todo o prazer do plantio. Se naquela hora de fazer aquilo você sentiu certo prazer, certa alegria, certa satisfação, quando você for colher o fruto disso que você semeou, você vai ver o quanto não compensou plantar a coisa errada. Na Bíblia tem duas verdades importantes que não se anulam, mas que quando colocadas na ordem errada, podem criar um sério problema, e eu acredito que tem criado um sério problema. Eu sei que tem alguns aqui que não estão tão familiarizados com a Bíblia, com os versículos, com os lugares. Por isso eu vou pedir para você abrir lá para olhar. Mas muitas vezes aprendemos 1 João capítulo 1, versículo 9, e ensinamos isso e falamos sobre isso, sem antes estudar Romanos capítulo 6. E isso cria um grande problema. Quando estudamos e falamos, e se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça, meio que abrimos a porta da vida e da família e dos relacionamentos para pecar, para fazer o que é errado. Se confessarmos, Deus vai perdoar, não é? Então estou garantido. Então estou tranquilo. Se Deus vai perdoar quando eu confessar, o que é que me impede de fazer a coisa errada? Se Deus vai perdoar. Agora, Romanos capítulo 6, versículos 12 e 13, tem uma ordem clara de Paulo lá, dizendo: não reine o pecado na vida de vocês. O pecado não pode dominar, a coisa errada não pode falar mais alto do que as verdades de Deus. Então, o que você fizer tem um preço, tem uma consequência. Só que às vezes a gente fala tanto que se confessarmos, Deus vai perdoar, e parece que o nosso muro do pecado ficou tão baixinho, de novo a gente pode pular e voltar, e a vida ficou nessa brincadeira, a vida cristã. E não é isso não, gente. Tem que ter uma luta em nós contra o erro, porque senão a gente vai ser levado. Porque, como eu disse, o pecado é prazeroso no primeiro momento. Só que quando ele cobrar o preço dele, aí muitas vezes já é tarde para tentar remendar. Mas espera aí, Deus não falou que se a gente confessar a gente vai ser perdoado? Sem dúvida, Deus falou isso. Deixa eu ilustrar da seguinte forma. O autor desse livro que eu mostrei, Swindoll, Charles Swindoll, ele usa o seguinte exemplo. Imagina que você está ensinando seu filho a dirigir o carro. Eu sei que isso é loucura para alguns pais aqui, né? E para alguns filhos também. Não, meu pai não, né? Mas você está ensinando seu filho a dirigir o carro. E aí você chega para ele e diz assim: filhão, não se preocupe, já fiz um seguro do carro, qualquer coisa que acontecer está coberto, pode dirigir à vontade, tá bom? Não se preocupa, se você bater, se você atropelar alguém, se acontecer isso, aquilo, aquilo outro, está coberto, tá bom? Isso é chamada direção corretiva.
Primeiro ele apresenta 1 João 1,9 e diz, pode fazer o que você quiser, que está perdoado já, está seguro. O que você fizer vai ser cuidado. O outro, o da direção preventiva, vai dizer assim, filhão, senta aqui, vamos conversar. Você sabe que se você dirigir sem carteira, vai ser um problema. Você sabe que se você fizer algumas barbeiradas, isso, aquilo, você vai ser multado. Você sabe que você pode tirar a vida de pessoas na direção desse carro. Você sabe que isso e aquilo outro. Esse carro é mais chato, não é? Aquele outro é melhor, não é aquele do... Está tudo seguro, garantido, pode fazer o que você quiser. Não é melhor? Mas se todo mundo pensar assim, a gente vai viver num trânsito assassino. Ninguém vai ter segurança. Então, viver sem os princípios de Deus é isso, gente. Viver achando que tudo eu posso, que Deus vai perdoar, é colocar em risco todos os nossos relacionamentos. E pior, as pessoas mais próximas a nós estarão em risco. Deus é muito duro com o pecado, com o coração endurecido, com a teimosia em fazer o que a gente quer, independente do que Ele quer. Eu não tenho dúvida que Deus já aplicou a maior justiça. A justiça que era destinada a nós foi aplicada em Cristo. Jesus sofreu o castigo que era sobre nós. A gente cantou isso na música, mas faltou cantar outra parte, né? A parte que agora, por causa do amor de Deus, eu não vou mais continuar a fazer a coisa errada. Eu vou lutar para não continuar pecando, porque Deus vai perdoar. Mas eu vou pedir a Deus a graça para ser transformado, para ser mudado. A justiça de Deus em Cristo não anula as consequências do pecado. Vamos supor que você sofra um acidente, dirigindo lá, para aproveitar a ilustração aí, e no acidente que você está envolvido, o juiz ou o policial de plantão diz, não, você não tem culpa, você não vou atribuir nada a você, eu vi que você fez isso, fez aquilo, faltou não sei o que, mas tudo bem. Só que no acidente você se feriu, quebrou um osso, teve uma luxação aqui, teve um problema ali. Então, você sai daquele acidente com a mente tranquila no sentido de que, bom, não vai ter nenhuma punição sobre mim. Mas essa não punição não quer dizer que você não tem um osso quebrado, precisa ser tratado, que vai demorar para curar, aquela luxação, aquele problema que aconteceu, as consequências ficam. O pecado é assim, gente. Deus nos perdoa, mas a gente vai herdar as consequências. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Então você vai colher as consequências. Eu escolhi esse texto que nós vamos ler a partir de agora, porque expressa alguém, Davi, que tem o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus, a Bíblia nos apresenta ele assim. Mas esse homem, Davi, apesar de ser um homem que agradava a Deus, Deus gostava de Davi. Deus tinha prazer nas orações de Davi. Muitos dos salmos que a gente tem na Bíblia, 70 deles, pelo menos, foram escritos por Davi. Então era alguém que Deus gostava. Mas isso não tirou dele as consequências do seu erro. Esse rei Davi, ele adulterou, e para esconder o seu adultério, ele mandou matar alguém. E isso teve uma consequência. É interessante o texto, porque assim que o profeta diz para ele, você pecou, Davi, e Davi diz, é verdade, eu pequei. E o profeta volta e diz, você foi perdoado. Mas, abre comigo, 2 Samuel, capítulo 12.
Você que não conhece a história bíblica, Davi adulterou com uma mulher, esposa de um soldado. Um deslize, ele estava na varanda de casa, olhando a paisagem, o exército dele na guerra. De repente ele viu uma mulher bonita lá, mandou chamá-la, papo vai, papo vem. Teve um caso com a mulher. Um tempinho depois, chega a notícia de que aquela mulher está grávida dele. E agora? O que ele faz para esconder? Ele tentou um jeito, tentou outro. Aí ele falou assim: coloque o soldado na frente da batalha. Assim, ele morrendo, eu posso casar com a mulher. E ele fez isso. Então, adultério e assassinato. E escondeu isso durante praticamente um ano. Demorou um ano para ele admitir o seu erro. Até que o profeta chega para ele aqui no capítulo 12, o profeta Natan, e diz para ele, versículo 7, capítulo 12, verso 7. Então disse Natan a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. E aí Deus vai falar um monte de coisa que Deus fez por ele. E falou: mesmo assim, Davi, você me desobedeceu. E o profeta continuou de maneira muito séria. Olha aí, verso 10 agora, capítulo 12, verso 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Veja, Deus o perdoou Davi. Mas a consequência do seu erro foi grave, foi séria. E ele teria que arcar com as consequências agora. Gente, não deixe a certeza do perdão de Deus distorcer o temor a Deus na sua vida. Não deixe a certeza de que Deus vai te perdoar atrapalhar o seu compromisso de vida séria com Deus. E não de ficar brincando de vir à igreja e de ser crente. E de falar que ama a Deus e obedece a Deus. Faça de verdade. Seja sério. Muito sério o que acontece agora na vida de Davi. Eu quero convidá-lo a passear nos próximos capítulos aí para a gente ver algumas coisas. Eu não vou citar todos os textos, senão ia demorar algum tempo. Mas essa ideia de aquilo que a gente planta, a gente colhe, é muito sério aqui em Davi. Então eu vou mencionar apenas os textos, você pode ir acompanhando aí, tá? 8 consequências na vida de Davi por causa desse erro, desse pecado. Deus o perdoou, mas primeira coisa, o texto diz que da tua própria casa se levantará o mal contra você. Então essas 8 áreas são na família de Davi. Davi tinha inúmeras virtudes. Era um grande guerreiro, um homem que temia a Deus, um homem que adorava a Deus como nenhum outro, a gente vê nos Salmos. Um homem que ouvia a Deus quando era confrontado. Mas isso não eximiu Davi de pagar caro pelos seus erros. Meu objetivo hoje é que você se acorde enquanto é tempo, meu irmão, minha irmã. E não ache que o que você está fazendo em oculto vai ficar em oculto o resto da vida. Você faz, ninguém viu, aí você fala: Senhor, me perdoe porque eu fiz isso, e parece que está tudo certo. Não está tudo certo. Mas cedo ou mais tarde, nosso pecado é revelado.
E aí, a tristeza é grande, a frustração, a vergonha é grande. A vergonha de Davi que você vai sentir agora. A primeira coisa que acontece aqui, que ele fala no texto até do profeta, aí eu falar com ele, é que as tuas mulheres serão dadas ao teu próximo, à luz do dia. Isso acontece no capítulo 16, eu não vou ler o texto lá, mas você pode olhar depois, capítulo 16, versículos 21 e 22. O filho de Davi, Absalão, se volta contra o pai e toma a cidade de Jerusalém, a capital do reino. E Davi, para não criar um conflito maior, foge, sai da cidade. Mas ele deixa 10 das suas concubinas. E o que Absalão faz? À luz do sol, ele arma uma tenda no terraço do palácio. Terraço do palácio, lembra o quê? O lugar onde Davi viu a outra mulher. E lá, o filho de Davi tem um relacionamento com as 10 concubinas de Davi. Imagina um negócio desse. Isso é exatamente para humilhar o pai, porque ele queria tomar o reino. E esse era um jeito de dizer: Davi não é mais aquele, Davi é desprezado, desprezível. E ele faz isso. Puxa, mas como é que Deus permitiu isso? Gente, não é questão de Deus permitiu. A questão aqui é consequência do erro. Mas por que Deus permitiu que acontecesse isso na minha vida? Pense bem, será que você não plantou? Será que a gente não está colhendo algo que plantou? A segunda coisa que aparece no texto aqui é a perda do filho de Davi. Aí no próprio capítulo 12, a partir do verso 15 em diante, ele começa a falar sobre esse filho, o filho daquele relacionamento infiel de Davi. Esse filho morreu de novo. Mas como é que Deus permitiu que isso acontecesse? Isso é injusto, vai morrer uma criança que não tinha nada a ver. Isso é consequência do erro. Ou a culpa é de Deus? Deus é o culpado? Por que a gente tende sempre a jogar a culpa nos outros e indiretamente em Deus? Não foi exatamente isso desde o primeiro pecado? Você comeu, Adão, você comeu desse fruto. Senhor, quem me deu foi a mulher. Mulher, você comeu, quem me deu foi a serpente. E pior, quando Adão fala: Senhor, quem me deu foi a mulher que tu me deste. No fundo, a culpa é tua, Senhor. Se eu não tivesse me dado essa mulher, eu estaria feliz, estaria bem, estaria tudo legal. Mas como o Senhor foi me dar essa mulher, olha, estragou tudo, estava tão bem aqui. A culpa é de Deus. E a gente vive empurrando a culpa para Deus e para os outros. Né? Terceira consequência do erro de Davi, a partir do capítulo 13, a gente vai ver uma situação de estupro e incesto na família de Davi, nos filhos de Davi. Davi tinha várias esposas. Eis aí o problema. Sério. Olhe na Bíblia. Eu desafio você a procurar, a ler aqueles que tiveram mais de uma esposa e não tiveram seríssimos problemas na família. Mais de uma esposa que eu digo simultaneamente, né? Aqueles que tinham várias esposas ao mesmo tempo tiveram sérios problemas na família, nos filhos, especialmente no relacionamento dos filhos. Aí a TV de vez em quando mostra um cara lá do Ceará, lá do não sei aonde, no meio do Amazonas, que tem 8 esposas, né? Não sei quantos tem, apareceu uma reportagem no passado aí. E os filhos se dão muito bem. Rapaz, vai viver lá para você ver. Duvido que esses filhos se dão bem.
Se a gente lá em casa com 2, uma já acha que o pai prefere mais um, a mãe prefere mais o outro, e já tem um problema sério. Imagina lá com um monte de mãe, um monte de menino. Meu amigo, deve ser um inferno. Talvez alguns aqui já tenham experiência, não sei, não conheço todos. Mas aqui o que aconteceu? O filho mais velho de Davi, Amnon, é a história que é narrada no capítulo 13, se encantou com uma das filhas de Davi, de outra esposa, uma meia-irmã dele. E pior, ele colocou Davi no meio da história. Um conselheiro chegou para ele e falou: fala para Davi que você está muito doente. Quando ele te visitar, fala assim: eu gostaria muito que a minha irmã viesse aqui e preparasse uma comida para mim. Ela faz algo que eu gosto muito. Eu não estou comendo, não estou me alimentando. E aí armou toda a situação, e Davi no meio, né? Davi foi lá, conversou com a moça, foi lá, botou na casa dele. E aí a moça não queria nada com ele, ele a forçou a um relacionamento sexual. E depois a mandou embora, com raiva. Isso no coração da família de Davi. Esse era o herdeiro do trono. Amnon era o filho mais velho. Naturalmente o trono seria dele. E agora? Só que essa irmã era a irmã legítima, de pai e mãe, de um outro sucessor ao trono, chamado Absalão, aquele que eu mencionei. E algo, gente, que eu quero chamar a atenção de vocês, de nós pais, e eu estou muito no meio disso. No capítulo 13, versículo 21, você vê a reação de Davi assim que ele soube que esse filho dele, o mais velho, forçou uma das suas filhas a ter um relacionamento e depois a desprezou. Olha a reação de Davi. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Sabe o que mais Davi fez? Nada. Nada mais. Davi não tomou providência nenhuma. Ele só ficou irado, indignado, com raiva. Sabe aquele negócio de: eu estou com tanta raiva que se eu fizer alguma coisa eu vou matar esse menino. E aí sabe o que eu faço? Nada. Isso é um pai. Isso é uma mãe que está estragando a vida dos seus filhos, que está acabando com a sua família, porque você não faz nada. A gente precisa fazer, precisa se posicionar. Vai doer, vai ser difícil, mas tem que enfrentar o problema. Se eu estou com muita raiva agora, então eu vou parar um pouquinho, falar com Deus lá no meu quarto: me ajuda, Senhor, mas eu preciso fazer algo. Vou pedir ajuda para alguém. O que eu faço nessa situação? Não sei o que fazer, mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso, pai, especialmente nós, pais, não podemos nos omitir na correção dos nossos filhos. Nós queremos ajudá-los, nós precisamos corrigi-los, precisamos ajudá-los. Você não pode deixar o tempo passar, deixar a vida me levar. Isso é coisa de bêbado cantar, não é coisa de filho de Deus fazer. Davi não fez nada. A consequência disso, olha o versículo 23. Passados 2 anos, 2 anos depois, Davi não tinha feito nada. Mas Absalão, o irmão daquela moça, não esqueceu. Então, assim que passou aquele momento que esqueceram que Absalão era o irmão legítimo daquela moça, Absalão fez uma armação, chamou os filhos de Davi numa festa e lá mandou matar Amnon, o filho mais velho, aquele que abusara da sua irmã. Então a gente tem o ódio entre os irmãos sendo alimentado. Quando a gente não age na disciplina, na correção, a gente vai alimentar o ódio entre os irmãos.
E a culpa é dos irmãos? Muitas vezes é nossa, porque a gente não agiu como deveria. Depois disso, além desse ódio, desse assassinato, foi um assassinato. Esse filho, Absalão, resolve fugir. Ele foge, se rebela contra Davi e foge para a casa do avô dele. Davi havia casado com mulheres de diferentes países, algo que Deus também já tinha proibido. E aí esse filho foge para a casa de um rei, que era o seu avô. E lá ele ficou protegido, porque Davi não ia invadir a casa do seu sogro, o reino do seu sogro. Então ele ficou lá 3 anos, em aberta rebelião ao pai. Ele deveria voltar e sofrer o castigo, mas ele fugiu e ficou lá. Tempos depois, ele arma, conversa com um, com o outro, fala com meu pai, fala com ele para ele poder voltar. Lembra? A ira de Davi não durava muito tempo. 3 anos depois ele volta. E aí ele começa a armar uma tremenda conspiração contra o pai. No capítulo 14, a partir do verso 28, ele é recebido de volta na presença de Davi. E aí ele começa a armar uma conspiração contra o rei, o seu pai. Ele chega para as pessoas na porta da cidade: oi, você veio aqui conversar com o meu pai? Ele está muito ocupado, eu posso te ajudar? Abraçava as pessoas, apertava a mão. Você já viu isso em algum lugar? Ia na feira, comia pastel, né? Se colocava ao lado das pessoas, fazia tudo para agradar as pessoas. E falava assim: não, meu pai está muito ocupado, qual o seu problema? Ah, faça assim, assim, assim e vai ser. E de repente, Absalão começou a roubar o coração do povo. E aí o caminho estava aberto para uma rebelião. Daí ele vai para um certo lugar, alguns do exército já estavam com ele, e pronto, está armado lá o golpe. E agora ele vem para Jerusalém com uma tropa, e Davi então resolve sair e fugir de lá. Mas o fim dessa história não acaba aqui, é mais triste ainda. Esse rapaz acaba morrendo na batalha. Ele queria matar o pai, mas ele acaba morrendo. E aí a gente tem uma das cenas mais tristes de Davi, mais deprimentes de Davi. Abre comigo, capítulo 18. Finalzinho do capítulo 18, é anunciado a Davi que o seu filho, Absalão, morreu. Olha a reação de Davi. Verso 32. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aqueles os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Mas isso quer dizer, ele morreu, viu? Tá bom? Ele morreu. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Peraí, esse cara aqui, que tinha matado o filho mais velho, tinha se rebelado, tinha feito um golpe contra o pai, tinha abusado das esposas do pai em público e queria matar o pai. E agora Davi chorando desse jeito, por quê? Porque esse, gente, é o choro de um pai que sabe que errou. Esse é o choro de um pai que não pode fazer mais nada para ajudar o filho. Porque chegou num ponto que o filho já foi.
E eu estou falando isso tudo aqui hoje como um alerta, um sinal, para a gente não deixar isso acontecer. A gente tem tempo de corrigir isso. Cada um de nós aqui, pais, mães, filhos também, por que não? Eu não preciso chegar num ponto na minha vida em que eu vou só chorar e falar: meu filho, aquele que eu tinha responsabilidade, eu não fiz o que devia. E agora ele se foi. Perdi a chance. Perdi a oportunidade. O autor desse livro, ele comenta um caso, e eu quero ilustrá-lo, usá-lo de ilustração. Ele diz que ele foi procurado por um rapaz. E um rapaz com menos de 20 anos. E o rapaz sentou na frente dele e nem o encarava. E aí ele perguntou: pois não, você veio aqui por quê? Porque, aí ele responde: porque meus pais mandaram. Ah, seus pais mandaram você vir aqui? Por que seus pais mandaram você vir aqui? E o rapaz dava respostas curtas, sem muito querer se prolongar. Até que ele começou a dizer e abriu o coração, depois de 2, 3 sessões, ele disse assim: na verdade, eu queria matar meu pai. Eu já tentei uma vez e não consegui, mas da próxima vez eu não vou errar. Não vou falhar. Deixa eu perguntar para você, pai. E mãe também. Se o seu filho chegasse para o conselheiro e lhe perguntasse: e aí? Como é o seu pai? Como é a sua mãe? O que é que seu filho ia dizer sobre você? O que ele diria? E a gente não podemos criar Amnons, Absalãos e outros. Mas às vezes parece que a gente não escuta essa história que está escrita há tanto tempo aqui. Parece que a gente continua fazendo a mesma coisa, cometendo os mesmos erros e não ouvindo o alerta de Deus para nós. Escute, pare. Há tempo de corrigir isso, de mudar essa história, de consertar isso. Há consequências que não tem mais. O que foi feito vai ter consequências, mas a gente pode corrigir algumas delas ainda. A gente ainda pode corrigir. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque depois disso tudo, Davi teve um outro filho, chamado Salomão. E com ele foi diferente. Impressionante, né? O que Deus é capaz de fazer com alguém que se arrepende. E por incrível que pareça, quando Salomão nasceu, Davi falou para aquele profeta, lembra aquele profeta que chegou para ele e disse: foi você que errou, Davi, e Deus vai te castigar? Davi falou: profeta, me ajude a criar meu filho, por favor, porque eu não sei fazer direito, me ajuda. E Salomão foi o rei. Depois, no final da vida dele, ele também teve seus erros e as suas consequências. Mas esse foi diferente. Deus é capaz de transformar até essas desventuras, essas desgraças, em oportunidades para que outros cresçam. Então, há erros, minha gente, não tem mais como correr atrás. Foi cometido, o máximo que você pode fazer é falar: Senhor, me perdoa. Meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, me perdoe, porque eu agi errado. Mas eu não posso fazer mais do que isso. Mas há outras coisas que eu posso. Eu quero agir certo.
Eu quero agir corretamente. Há tempo, e hoje eu espero que seja o tempo disso. O tempo de voltar-se e acertar com Deus, e acertar com seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu marido. Vai lá, vamos recomeçar. Vamos pedir a graça de Deus e fazer de novo. Deus nos dá essa oportunidade. Eu quero desafiá-lo. Não só a colher o fruto do seu erro, mas também a colher o fruto da graça de Deus, que nos dá a oportunidade de recomeçar. Que o Senhor seja gracioso para conosco, para cada um de nós. Quero convidá-lo a curvar sua cabeça e a orar diante do que a gente estudou, falou aqui. E eu espero que Deus tenha falado. Você repense algumas atitudes na sua vida, aquilo que é possível corrigir. Vamos lá, humildemente, peça ajuda. Pai, pode pedir ajuda para o seu filho. Eu tenho certeza que ele vai ficar feliz em dizer para você algumas coisas que ele precisa dizer. E filhos, façam o mesmo com seus pais. Vai lá. Muito obrigado, Senhor, por nos chamar de volta ao bom senso, nos chamar de volta para enxergarmos as consequências das nossas atitudes, que muitas vezes são impensadas, são explosivas, são momentâneas. Mas Deus não nos deixa permanecer assim o resto da vida. Ajuda-nos a mudar, Senhor. Dá-nos a oportunidade de corrigir aquilo que for possível e arcar com as consequências, sem medo, Deus. Mas a reconhecer o nosso erro e conseguir no seu perdão a força para enfrentar esses problemas. Ó Deus, dá a cada um dos meus irmãos aqui, especialmente dos pais, a oportunidade de reconhecer onde errou, corrigir e recomeçar tudo aquilo que for possível. Então ajuda-nos, Deus, dá-nos essa atitude de quem está com o coração quebrantado diante do Senhor. Não deixa o nosso orgulho mais uma vez falar mais alto, Senhor, mas que o Teu Espírito fale mais alto em nós. Ajuda-nos, Deus, fala conosco, Senhor, continua a falar conosco, e abençoa os lares que estão aqui, Senhor, que a gente aprenda a fazer o nosso papel, para corrigir aqueles problemas dentro de casa, para que eles não mais afastem as pessoas que nós mais amamos, mas ao contrário, que a atitude certa a gente aprenda a aproximar, a ter essas pessoas, a trazer essas pessoas para perto de nós. Nos ajuda a cumprir o nosso papel, Senhor, como Teus filhos, como alguém que está aprendendo a ouvir a Tua voz, como alguém que está aprendendo a andar nos Teus caminhos. Nós pedimos então a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém.